Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos estar lendo 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22, que nos diz o seguinte: Mas chamou ao menino Icabod. Em algumas traduções ou em algumas bíblias tem escrito Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomado a arca de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de propagar a mensagem da Tua Palavra. Fala com a nossa alma, de maneira que entendamos e compreendamos aquilo que Tu tens a tratar conosco. Em nome de Jesus, amém. Sabe, amados, esse texto, ele é traduzido do capítulo 4, do versículo 14 até o 22, quando a arca de Deus é tomada. Quando então, por desobediência dos filhos de Eli, o povo termina pagando o preço. Por quê? Porque a presença de Deus simbolizada na arca foi levada, foi tomada. E o mais interessante é a simbologia, porque no meio da guerra, e quando a arca é tomada, duas pessoas morrem. Eli cai da cadeira, e o mais interessante é que quando essa mulher está para dar à luz, algo interessante acontece. O pai da criança morre e ele diz algo bem interessante. A mãe diz algo bem interessante. Essa criança se chamará Icabod, ou Icabod, como queiram chamar. O mais interessante é que o nome do menino, talvez a gente olhe de quem é que vai colocar o nome de um filho, Icabod? O que isso tem a ver? Isso não tem fundamento. Mas esse nome foi colocado nele cerca de 1.100 anos antes de Cristo. Cerca de 1.100 anos de Cristo. E sua mãe, a gente não sabe o nome, mas na verdade, a gente sabe que este garoto que nasceu, viveu esse trauma. Por quê? Porque nasceu num período conturbado, onde a qual o povo vivia sob desobediência. Não o povo como um todo, mas principalmente os filhos de Eli, Ofni e Finéas. Icabod significa ou simboliza a tristeza de muitas vidas. Há pessoas que poderiam se chamar Icabod. Por quê? Porque já não tem mais motivação para viver. Foi-se a motivação de viver. E se os nomes hoje tivessem algum significado, como tinham no Israel da antiguidade, porque lembra de Moisés? Quando a Bíblia nos fala em que a tradução do nome Moisés significa tirar do fosso das águas. E por que não se lembrar de Jabes, que ao seu nascimento deu-se esse nome e quis dizer porque a mãe dele teve dores, sabe? É muito profundo essa mensagem. Por quê? Porque Icabod, a história dele começa bem antes dele nascer. Seu bisavô Eli era um sacerdote, seu pai Finéas era um sacerdote, e todos viviam em Israel. O tempo de Icabod
foi um tempo muito difícil. O povo gostava de ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia nos diz que era muito raro a voz de Deus ser ouvida. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Nessa época surgiu um profeta, através de quem Deus falara em Siló, e o seu nome? Samuel. Samuel era o nome de um profeta de Israel, em que havia na cidade, em que a presença de Deus era sentida mais perto. Siló era esse lugar. Nesta cidade estava também a Arca da Aliança. Desde que quando foi armada ali a tenda do encontro, no interior da qual a arca estava, Josué 18, 1. Essa arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. Todas as vezes que o povo ia guerrear, colocava na frente a arca, que dizia: Deus vai na frente, Deus vai pelejar por nós. E uma coisa eu acho interessante, e quer saber de uma coisa? Nós vamos destrinchar parte por parte essa mensagem. Hoje em dia, nós não convidamos ao Senhor para guerrear por nós, não convidamos o Senhor para estar, acima de tudo, nos ajudando. A verdade é que nós esquecemos de priorizar ao Senhor como de fato Ele merece. A verdade é que nós esquecemos de dar a devida honra, primícia e a prioridade a Deus. Naquele tempo, havia alguns que vivem como nos dias de hoje, não priorizam a Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéas, na verdade, embora tendo cargos, não davam valor àquilo. Eram sacerdotes, mas agiam como pessoas que viviam no mundo, se prostituíam, faziam tudo fora da palavra do Senhor. E hoje em dia, permita-me eu dizer, o Icabô das igrejas tem ocorrido. Por quê? Porque líderes não têm mais compromisso, são líderes descompromissados com a palavra, com o povo e muitas vezes até com a sua própria salvação. Imagina o que seria viver 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja e não ser salvo. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? De que adianta? Me diga, de que vai adiantar isso? De nada, né? E a arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. Essa arca era feita de acácia e foi criada por Bezalel, porque Deus assim dera sabedoria a ele. O seu comprimento era de aproximadamente 1,10 metros de comprimento e 70 centímetros de altura. Isso está escrito em Êxodo 25:10. No seu alto estavam esculpidos 2 querubins, cujas asas se aproximavam para formar um arco. Era na nuvem que se formava entre estes 2 querubins que Deus falava a Moisés. E o que eu acho lindo é da maneira que Deus cuidava do povo no Egito. Deus sempre foi Deus. Na caminhada, Deus cuidou do povo, cuidava de manhã, de tarde. Se o povo tinha fome, o maná vinha do céu. E se o povo, acima de tudo, estava preocupado com alguma coisa, sobre o frio, sobre o calor, no frio tinha uma coluna de nuvem. E no calor, sabe, Deus se revelava. Ou melhor dizendo, no calor tinha uma coluna de nuvem. Deus fazia com que o calor não abalasse o seu povo. E ainda sem contar com os milagres das roupas, porque passar todo aquele tempo
sendo escravizado, passar todo aquele tempo peregrinando no deserto. E roupas não se gastavam, sandálias não se compravam, mas que acima de tudo, uma coisa era totalmente correta: Deus cuidava do seu povo. Hoje em dia acontece isso, sabe? Deus cuida de nós, mas nós não somos gratos a Ele como de fato deveríamos ser. E por conta disso, a glória de Deus tem se acabado dos altares, das igrejas. Muitos vão para a igreja por ir. Muitos não querem mais compromisso com o dono da igreja, só querem aparecer. O homem quer aparecer mais do que o Deus que criou o homem. Por isso que tem ocorrido o Icabod dentro da igreja. A própria Bíblia nos diz que chegará o tempo em que o amor de muitos esfriará. Nós vamos, dar continuidade a esta mensagem porque vai ser muito profunda. E cremos que Deus vai nos ensinar muita coisa. Vai trazer ao nosso entendimento muita coisa para os dias atuais. Porque assim podemos aplicar. Eu te garanto que você vai aprender muita coisa e não vai deixar em hipótese alguma a glória de Deus. Mas busque de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. A Bíblia diz: eu amo os que me buscam e os que de madrugada me procuram. Procure o Senhor na luta, na prova, na dificuldade, e quando estiver tudo bem, o agradeça, o adore na presença dele. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E até a próxima mensagem sobre este assunto a ser abordado. Te garanto que muita coisa ainda sairá de bom. Amém. Este foi o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Um abraço, te convidando a se inscrever, deixar o teu like, teu joinha no nosso canal, no YouTube, Bíblia na Mão e Palavra no Fogão, tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus nos abençoe. Ó glória!